Olha só, ele inventou um dicionário trilingüe de gírias. Está aqui o dicionário. Vou conversar com o carioca Ângelo Segrillo. Segrilo ou segrilho? Como é que é? Segrilo. 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 Como é que... Sem grilo. Como é que surgiu essa ideia, Ângelo, de fazer um dicionário de gírias em três línguas? Não, é porque a minha graduação foi nos Estados Unidos, eu me formei em filosofia nos Estados Unidos. E o meu mestrado foi na Rússia. De 89 a 92 eu passei fazendo meu mestrado em língua e literatura russa lá. Por que essa coisa assim tão... Eu não sei, eu sempre tive esse interesse por línguas, né? Assim, sim, mas você foi para os Estados Unidos... Eu fui lá estudando filosofia, né? E aí, quando se formou, vou fazer o mestrado na Rússia. Com filosofia, você sabe que profissionalmente é difícil de trabalhar, né? Então, dei aula de inglês muito tempo, trabalhei com russo também. E eu tinha um interesse linguístico... Você já falava russo? Falava russo também. Estudei no Brasil e depois comecei a dar aula e ganhei uma bolsa para fazer aperfeiçoamento de professores, né? Em 89. Só que em 80, isso era para ficar um ano lá. Você já saiu daqui falando você russo. Fala quantas línguas? 6. Que são? Português, francês, inglês, alemão, russo, tá faltando um, espanhol. E espanhol. Uhum. E eu cheguei lá em 89, mas 89 foi aquele ano louco, né? Muro de Berlim, Polônia, tudo acontecendo, o mundo virando de cabeça para baixo, né? E eu fiquei interessado em ficar lá mais tempo para acompanhar esse processo político, né? Então eu fiz uma prova, entrei no mestrado lá, mestrado em língua e literatura russa, e fiquei até 92, né? Aí foi aquele período mesmo que fervilhou, né? Aquela coisa perestroika e tal. E aí você, quer dizer, você já lia o alfabeto cirílico, já tinha... Não, já dava aula e tal, isso não era problema. Agora, essa coisa da gíria me interessou muito, porque quando eu cheguei lá, eu vi essa diferença entre a língua que é falada, né, e aquela que a gente estuda nos livros, né? Principalmente que os russos têm aquela cultura clássica muito forte, né? Aquela povo que tem Dostoiévski, né, Pushkin, Gogol, eles têm aquela coisa da cultura clássica muito forte. Inclusive, eu tive dificuldades no início a que eles aceitassem a gíria como tema de mestrado, né? Como tema de tese de mestrado, porque eles têm aquela coisa da cultura clássica muito forte e achavam que gíria é um assunto secundário, né? Bom, isso acontece um pouco conosco, que a nossa língua falada hoje em dia é completamente diferente da língua... completamente não, mas bem diferente da língua escrita. Na Rússia é diferente do Brasil, porque no Brasil aqui nós temos uma cultura visual e falada muito forte, né? A gente não tem tanto essa coisa da escrita, até a gente estava falando de educação aqui, né? Mas os russos não, eles têm aquela tradição de muito tempo de ler muito, né? O povo que estatisticamente mais lê no mundo. Então, isso eu não sabia, o povo que estatisticamente... Exatamente. Quando eu andava no metrô de Moscou, era incrível, parecia uma biblioteca, né? A gente está acostumado aqui no Brasil, né? Que lugares públicos, geralmente o pessoal conversa muito, né? Fila. Lá, pessoa, Dostoiévski, Tchekov, lendo... Inclusive, eu estudei um tempo na Universidade de Brasília. Eu me lembro quando a gente estava na biblioteca, o brasileiro fala muito, né? Às vezes a gente estava estudando, de repente começava a falar muito alto, a gente ia na própria biblioteca, né? Para as pessoas falarem embaixo. Eu achava interessante quando eu estava no metrô de Moscou, que eu lia mais tranquilamente lá, porque estava todo mundo lendo, né? Do que na biblioteca no Brasil. Exatamente. E quais são as... Tem aqui um pequeno dicionário trilingüe de gíria, inglês, português e russo, não é? Inclusive, se você me permite... Eu estou lançando, na verdade, 2 livros. Eu poderia mostrar, assim, a capa aqui? Claro, à vontade. Ok. Um é o dicionário, né? Dicionário, pode mostrar aqui para a câmera? Pode. É o dicionário trilingüe de gíria, né? Que lista gírias nas 3 línguas, né? Inglês, português e russo, assim, com frases de exemplo, né? Isso foi a minha tese de mestrado, né? Lá. E como eu fiquei lá nesse período de 89 a 92, que foi um período que estava acontecendo tudo, eu estou lançando também esse livro, Histórias de Amor e Humor em Mares Distantes, que conta, 1000 histórias, né? Que eu vi, presenciei, né? Ouvi por lá, né? Nesse período todo, né? Conturbado. O que você achou em comum em matéria de gíria nessas 3 línguas? Tem coisas, frases ou... na tese eu também analisei algumas partes teóricas da coisa, né? Você nota muito como é que a gíria reflete a realidade social em que ela está cercada, né? Por exemplo, quando eu cheguei lá em 89 ainda era a União Soviética, né? Eu cheguei num país da União Soviética e voltei num outro país, né? E tinha certas coisas da realidade social, por exemplo, nos livros de gíria americana, porque nos Estados Unidos a gíria já é mais estudada que na Rússia, né? Onde ela é menos estudada. Tinha, por exemplo, termos de mercado financeiro, por exemplo, né? Que na Rússia simplesmente nem existiam. Só para você ter uma ideia, em 89, quando eu cheguei, já em 89, a Rússia não tinha cheque, por exemplo, ele não usava esse sistema de cheque, não existia isso lá. Então, não tinha nem termos, esses termos, tipo blue chips, né? Que são aquelas ações que tem mais... E tal. Isso não tinha nem como traduzir, né? Essa coisa assim. E também outras coisas, assim, nos Estados Unidos tem muito essa cultura
essa cultura da sexualidade exacerbada, muito forte, né? Aquela coisa meio escatológica também. Eles têm muitas palavras para descrever, por exemplo, situações sexuais que a gente nem imaginava que estava acontecendo. E na Rússia já era difícil encontrar gírias equivalentes, porque eles têm uma outra cultura e tal, né? Agora, aqui você escreveu em cirílico. No alfabeto cirílico, Foi até, inclusive, foi a maior dificuldade para eu conseguir escrever a introdução do livro, porque o livro escrito em russo já trouxe de lá, né? O que era fácil lá conseguir. Agora, aqui no Brasil é difícil você conseguir máquina de escrever programa que tenha cirílico e alguém que bata, né? Agora, como é que você faz, por exemplo, para a pessoa que não sabe russo e que usa, porque você usa muitas vezes um dicionário, né? Para saber como é que se diz a coisa na outra língua. Por que não tem a versão no nosso alfabeto para você poder pelo menos dizer, por exemplo, I'm not kidding. Como é que se diz? Eu não estou brincando, I'm not kidding. Yanishuchu. 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 Por que não tem escrito aqui Yanishuchu? Como é? Yanishuchu. Yanishuchu. Por que não tem escrito Yanishuchu? Para a pessoa saber. Não, na verdade está escrito aí, mas em russo. Porque quem vai usar em russo é uma pessoa que obviamente sabe russo, né? Não, a esse nível. Não necessariamente. Não, porque assim, eu acredito que o grande mercado potencial no Brasil, isso aqui, é o pessoal que estuda inglês, né? Aquele pessoal que quer falar como se fala, assim, por exemplo, em Nova York, nas ruas de Nova York, né? E não aquele inglês livresco. Então eles vão usar a parte mais de inglês. Agora, o pessoal que sabe russo, que quer aprender também, aí eles já entram, e ninguém que estuda russo se usa, assim, essa transliteração que eles chamam, né? Quem estuda russo tem que estudar russo no alfabeto deles, né? É como se fosse um russo, se um russo fosse estudar português, traduzindo todas as palavras no alfabeto dele, ele não está estudando português, né? Eu sei, mas eu quero te perguntar o seguinte: você pega um dicionário português e russo, né? Vai para a Rússia. Certo. Então ele quer dizer, onde é o banheiro? Se tiver escrito em cirílico, não vai dar tempo dele chegar. Não, exatamente. Não é verdade? Ele tem que saber. Mas até porque, aliás, como é que se diz onde é o banheiro em russo? É Gdievanaya. Gdievanaya. Gdievanaya komnata. Gdievanaya komnata. Quer dizer, se não tiver explicadinho, ele não... É isso que eu estou perguntando. Quer dizer, não tem como a pessoa querer saber como é que se diz uma frase... Não, mas mesmo a transliteração, que é o que você está querendo aí, ela não ajudaria muito, porque a transliteração, aqui eu dei até algumas palavras aqui para você na transliteração, mas nem sempre você vai conseguir pronunciar elas como são, porque sempre tem uma diferença na pronúncia, né? Você pode até tentar aí. Vestir o paletó de madeira, que é morrer. Em inglês, to kick the bucket. Em russo, konki otbrozit. Chegou perto. Kanki atbrosit. Konki atbrosit. Vou te botar um acento aqui, que você não botou. Chegou bem perto. Konki otbrozit. Ir falar com o Miguel, que é exatamente ir ao banheiro. Exatamente. Né? To go to the John. E aqui é Zacidat. Perto. Zacidat. Zacidat é... Mas se eu disser Zacidat, dá para eu chegar lá. Dá para dizer. Você vai conseguir a tempo. Tirar a água do joelho. Fazer pipi. To take a leak. Oblechitsia. Ablertitsa. É se aliviar, que eles chamam. Pé no saco. Uma pessoa chata. Pain in the neck. Ou pain in the ass também, né? Também você está dizendo. Né? E em russo é zanuda. Zanuda. Uma pessoa chata, zanuda. Pronúncia perfeita. Zanuda. Quando você quiser chamar alguém de chato aqui, sem que o Brasil inteiro fique sabendo, zanuda. Zanuda nele. Malhar, fazer ginástica, to work out. Cachaça. Que aqui é cachaça. Você pede uma cachaça. Você por acaso encontrou... olha só, pintor de rodapé. Esse é engraçado. Runt. Em russo é metroskepkoi. Muito bom, metroskepkoi. Significa metro com boné. Com o boné ele consegue chegar a um metro. Com boné. O que a gente chama de pintor de rodapé, né? Ou então rodapé de bigode. Se a pessoa tiver bigode, né? Rodapé de bigode. A última aí que você vai gostar aí. Tá bem atual. Ficar de nhen. Jogar jogar a conversa fora de uma maneira que não agrade ao Fernando Henrique Cardoso. Agora pegou, né? To jabber.
Trepácia. Trepácia. Não confundir com... Com trepácia. Exatamente. Ficar de nhenhenhê é trepácia. O Fernando Henrique aí, quando mandar parar de novo, né? Pode usar a palavra aí. É trepácia. É trepácia. Agora, trepácia já quer dizer... Pior se entenderem errado e no Congresso começarem a trepácia todo mundo também. Trepácia. Agora, trepácia... Trepácia são duas palavras, é uma palavra só? Não, esse CA no final aí é como se fosse o nosso CE, né? SE, né? Arguir-se, bater-se, como se fosse assim, né? Alguns verbos têm que vir com isso, mesmo que eles não sejam assim. Trepácia. Trepácia. Agora, se você encontrou alguma expressão que fosse correspondente em todas as línguas? Assim, a tradução literal... se der bolo, if it gives cake. Não, isso é difícil acontecer. Tem, agora é difícil até me lembrar, né? Mas é difícil acontecer. Geralmente tem uma diferençazinha, assim, né? Ele sempre... Quer dizer, nenhuma, ainda mais nas 3 línguas, seria praticamente impossível. É difícil. O que você trouxe de fotografia ali? Essa fotografia... Bom, é porque nesse livro de histórias de amor e humor e mais distantes, né? Eu conto vários casos, inclusive engraçado. Tem umas histórias que são dramáticas e outras que estão concorrendo com seus escritos aí anteriores. Tento ser engraçado também, né? Porque tem umas coisas da realidade que são realmente... Isso aqui, eles têm um esporte que provavelmente eu fui o primeiro brasileiro a praticar, que é a natação invernal. Você sabe que no inverno os lagos lá congelam, tem aquela crosta em cima, e eles abrem um buraco no gelo e caem de calção e nadam naquela água gelada, né? Assim, Então eu fui o primeiro... Morge brasileiro, eles chamam de Morge. Morge é uma criatura do mar. Não. Morge é uma criatura do mar parecido com um leão marinho. Ah, é? Então as pessoas que fazem esse esporte, né? Gringo, como é que seria gringo?